Olá, meus irmãos, boa noite. Nós estamos retornando aqui ao culto dessa noite com a continuidade da série de estudos no livro de Joel. Semana passada nós fizemos a abertura e hoje nós iremos dar aqui, nós iremos dar continuidade. Nós iremos aqui trabalhar o panorama do livro para que vocês tenham uma noção de tudo aquilo que nós pretendemos com este estudo. É muito importante atentarmos para os propósitos, os objetivos que essa série de estudos tem no sentido de abençoar a sua vida, nos fortalecermos e, se possível, nos levarmos a alguns questionamentos de comportamento nosso. Esse é o propósito. E para trabalharmos o panorama aqui na profecia de Joel, escolhemos o capítulo de número 2 de Joel, vamos olhar do versículo 11 até o versículo de número 13. É o texto que nós vamos ler, estudar de forma mais profunda, ou colocando como texto principal nesta olhada no panorama do livro de Joel. E nós queremos intitular este segundo estudo da série de estudos que nós teremos, que é hora de voltar para o Senhor. Eu, sinceramente, começo a ficar preocupado com a questão da atividade e das decisões que nós estamos tomando, o rumo que nós estamos tomando em relação aos problemas que nós temos enfrentado. Nós não resolvemos um problema fugindo dele. Nós resolvemos enfrentando. Nós resolvemos nos apresentando. E eu acredito, irmãos queridos, que está na hora do povo de Deus fazer isto. Nós temos um panorama. Na terça-feira próxima passada, apresentamos a questão de semelhanças da situação de Joel e a semelhança do que nós estamos vivendo. E dentro desta semelhança, eu escolhi essa frase: é hora de voltar para o Senhor. É hora de nós nos apresentarmos como soldados do Senhor, dizendo: estamos aqui. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos prosseguir te seguindo para não nos esfriarmos, irmãos queridos. Não nos acostumarmos longe, nos acostumarmos afastados. Está na hora de juntarmos novamente. Porque a Bíblia que diz que é melhor ser dois. É melhor ser um feixe do que apenas um sozinho. Um sozinho quebra facilmente. Então esteja atento a essa questão do que Deus tem falado com vocês, no sentido de encararmos o problema de cabeça erguida. Vamos encarar isso com coragem.
Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Esta é uma realidade que temos que encarar juntos. Portanto, é hora sim, chegou a hora de voltarmos para o Senhor. O texto de Joel, capítulo 2, esses versículos 11 e 13, eu quero que você ouça com muito carinho, ouça com uma palavra de Deus, uma palavra profética de Deus para esse tempo, para o seu tempo, para a situação em que você e a sua família está vivendo. Olha só o que o texto diz a partir do versículo 11. O Senhor está à frente do seu exército. Com um grito, ele o comanda. É o seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Por isto o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejuns, com choro, com lamento, mas venha. Não rasguem roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração de vocês. Quebrantamento. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Lento para se irar, mas cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não nos castigar. Estes são os versículos que separei para que possamos refletir nesse segundo estudo de Joel. É hora, sim, de voltar para o Senhor. É hora, sim, de cultuar ao Senhor. É hora, sim, de estarmos juntos, nos fortalecendo como igreja do Senhor Jesus. Não seria a hora se nós não soubéssemos o que fazer. Mas nós sabemos o que fazer. Nós sabemos como nos proteger. Nós sabemos fazer a nossa parte. E temos certeza absoluta, à luz do que nós acabamos de ler da palavra de Deus, que o Senhor está pronto para cuidar de nós e nos convocarmos para nós darmos continuidade a uma obra que não pode parar. E não deve parar. E é importante nós atentarmos para isso. Hoje, quando nós olhamos aqui para o panorama da profecia de Joel, eu quero que vocês estejam atentos, porque a partir deste panorama, nós vamos extrair estudos e lições esses estudos serão preciosos para a sua vida, para o seu fortalecimento, para você se colocar em pé e se convencer também que é hora, que é o momento. Até aqui, Deus tem nos sustentado. Deus tem nos fortalecido. Deus tem sido misericordioso para conosco. Por isso que eu quero que você esteja atento a esta palavra. E hoje nós iremos olhar aqui esse panorama para que esses estudos sejam extraídos desses pontos que eu estarei destacando para você neste segundo estudo do livro de Joel. O versículo de número 1 já inicia anunciando a terrível praga de gafanhotos que nós demos
um certo destaque na abertura do estudo, na introdução do estudo na semana passada. E Joel, capítulo 1, você está aí com a sua Bíblia aberta em Joel, é importante nós estamos com a Bíblia aberta porque ela é a palavra de Deus, é ela que nos norteia, é ela que nos dá exatamente a orientação, toda a condição de tomarmos as melhores decisões da nossa vida, nós tomamos através da palavra de Deus. Não existe outro caminho, não existe outra fórmula. E o primeiro versículo diz: o Senhor me deu esta mensagem. Olha só o que o texto que Joel está dizendo. O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. É uma mensagem que vem de Deus. Então, nós já observamos aqui essa certeza. A primeira coisa, a mensagem vem de Deus. Se eu tiver que reclamar, se eu tiver que discordar, não é de Joel. Nós vamos discordar de Deus. Então é importante observarmos isto de uma forma muito clara e tranquila. No estudo passado, falando e destacando o versículo 4, que fala exatamente da praga de gafanhoto, e mostrando exatamente vários tipos de inimigos que tínhamos que enfrentar com o mesmo nome. Apesar de ser chamado gafanhoto, mas eram espécies distintas. E cada uma mais feroz, cada uma mais trazendo mais problema, o inimigo, cada um traz mais problema do que o outro. E é bom nós sabermos isso. É interessante que nós estamos aí nesta pandemia, o coronavírus vem aí, no entanto, parece que fosse esse inimigo já foi enfrentado antes, com uma outra vestimenta, com uma outra apresentação. Ele volta mais robusto, mais forte. E não é para nós corrermos, fugirmos. Nós temos que enfrentar, sim, essas coisas. E os resultados daquela praga, do capítulo 1 de Joel, que estamos aqui fazendo o esboço deste capítulo, foram terríveis, catastróficas. Foi muita gente que sofreu, foi muita gente que morreu. Situação que não é nenhuma novidade para nós. Olha só como a coisa aconteceu, e é importante nós olharmos isso, que não era só um problema de enfermidade. O que envolvia era muito mais do que enfermidade. Olha aí o versículo de número 5, como nós demos no estudo passado destaque até o versículo 4. Então o versículo de número 5 diz que o vinho foi cortado e com ele a alegria do mundo, a alegria do povo. Não tinha mais vinho para ninguém. O versículo 7 diz que as videiras foram destruídas e a figueira fora totalmente arruinada nos pomares. A figueira destruída e a figueira, ela não pôde produzir. Não pôde trazer o seu benefício, o seu resultado para os agricultores, as pessoas que cuidavam deste tipo de alimento. O versículo 9, nós estamos no capítulo 1, estou destacando para vocês pontos que entendo ser relevante para entendermos este estudo. O versículo 9 diz que não havia sequer a quantidade suficiente de grão e de vinho para as ofertas dos cereais do templo. As ofertas que eram oferecidas no templo não poderiam por falta de mantimentos.
Do versículo 10 ao versículo 11, diz que as videiras secaram, as romazeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as árvores frutíferas deixaram de dar os seus frutos, e com elas secou também a alegria do povo. O versículo 16 diz: não havia comida nem alegria, até mesmo na casa de Deus. Era assim que estava acontecendo. O versículo de número 17 diz que sementes, elas não germinavam no solo sem umidade, sem chuva. As lavouras tornavam ao sol destruídas, os celeiros estavam completamente vazios e os grandes armazéns abandonados. Eu estou falando de um cenário que nós estamos olhando para trazermos isso dentro de um contexto do que nós estamos vivendo. O versículo 18 diz que os animais mugiam de fome. Gados vagavam, famintos e sedentos, em busca de alimento, de pasto e de água. E as ovelhas sofriam de forma terrível. O versículo 19 diz que queimadas haviam devorados os pastos, as árvores do campo que sobraram do ataque dos gafanhotos. Quando li este versículo de número 19, é como se eu tivesse a Amazônia na minha frente. As queimadas, os animais sofrendo, morrendo de fome, queimados. Isso é o nosso tempo, é a nossa época, e nós não podemos fechar os nossos olhos para isto. E o versículo 20 diz que riachos haviam secado e os animais gemiam e berravam de sede. Face a esta catástrofe, aqui no livro de Joel, o profeta é convocado por Deus para clamar ao Senhor, porque ele via naquele caos uma ação, um julgamento de Deus, como prenúncio ao grande e terrível dia do Senhor. No estudo passado, nós citamos a questão desse terrível dia do Senhor. E eu vou pedir aí que você agora marque aí esses versículos 13 até o versículo 15, aí na sua Bíblia, para você ler. Leia esses versículos, para você entender melhor, para que nós possamos hoje completar o panorama. Não dá para que eu complete o panorama falando versículo por versículo, mas trazendo para você os pontos principais do livro, porque depois nós vamos voltar, nós vamos estudar isto. E aí vem o prenúncio da chegada do dia do Senhor. Aí vem o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 2, trazendo toda essa questão, o toque das trombetas, o alarme soa e traz exatamente todo esse cenário. Do versículo 3 ao versículo 11, Joel descreve novamente a peste, a nuvem. Diante de tudo isso, o gafanhoto continua arrasando, continua destruindo. Nós vamos ver o versículo 3 do capítulo 2, como era essa queimada, como ela destruía, como era um fogo ardente.
O versículo 6, o medo tomando conta de todo o povo. Nós estamos no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo de número 10, encontramos aí a cidade sendo atacada através dos seus longos muros. O verso 11, de forma surpreendente, diz que os gafanhotos é um exército terrível que o Senhor está usando como instrumento de castigo, instrumento para o povo voltar, instrumento para o povo retornar. Propósito de Deus na luta contra seu próprio povo. Nós encontramos aqui, sendo esta a única forma de um povo que estava dormindo, de um povo que estava anestesiado, sentir dor, sentir sofrimento, sentir agora a condição, pelo menos, para clamar, coisa que o povo não fazia mais. Os versículos 12 até o versículo de número 14, nós podemos ver esta informação detalhada sobre os propósitos daqueles guerreiros de Deus. Aqui é colocado como guerreiros de Deus. É importante observarmos o que Deus tem a nos falar através de todas essas coisas. Assim, nos versículos 15 até o versículo de número 17, Joel convoca o povo. Como nós iniciamos o estudo. É hora de voltar. Voltar para quê? Voltar para quem? Voltar para o Senhor. Voltar para o culto. Cultuar a Deus, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor, reconhecer que Ele pode todas as coisas. É hora da sua fé, da minha fé, ser provada. É a mensagem de Joel. Coisa tremenda. E ele diz, você vem, nós vamos começar orando. Vamos começar com o jejum. A começar dos sacerdotes. Olha aí os versículos 15 e 17. O sacerdote levando o povo a orar, a interceder diante de Deus. E o povo aceita o desafio. Eu aceito o desafio. Foi assim. É dessa forma que nós iniciamos este estudo. Com essa mensagem musical. Eu aceito o desafio. Você precisa aceitar o desafio. Nós precisamos aceitar este desafio. E diante desta convocação, Deus tira a sua mão de julgamento, retém o julgamento. O terrível dia do Senhor que ameaçava o povo foi adiado para um futuro distante. E eu quero que você atente para isto, o que o texto aqui está dizendo. Foi adiado para um futuro distante. Estejam atentos a isto. Quando lemos o versículo 19 até o versículo de número 27, há esta impressionante restauração prometida por Deus em forma de herança. Agora a terra vai dar a sua herança, esta mesma terra que está assolada. Versículos 25, 26, 27, traz isso.
em especial, pontua o que Deus realmente buscava através desta luta, através desta situação. O objetivo final de Deus, ao enviar a nuvem de gafanhoto, e aqui já temos a certeza absoluta que quem enviou a nuvem de gafanhoto foi Deus, para castigar, para julgar, para levar o povo a um posicionamento, a se erguer, a se levantar, a lembrar que existe um Deus todo-poderoso. Foi Deus que fez isso. O versículo 27 está exatamente bem claro para nós. Você que está aí acompanhando pode perceber claramente isso. Depois, dentro deste panorama, o vindouro dia do julgamento e da bênção do Senhor. Ontem, ou no domingo passado, tanto pela manhã como à noite, foi o dia que eu falei de bênção. Foi um dia que eu falei de bênção. E à noite eu falei sobre o valor dessa bênção. O que significa essa bênção para nós? E aqui, novamente, nós podemos ver isso sendo trazido para a nossa reflexão. Surge nesse ponto uma questão fundamental. Se o dia do Senhor estava próximo, por que ele foi adiado? Não havia mais dia do Senhor? É evidentemente que estava próximo o dia do Senhor, não no sentido de que aconteceria em breve ou imediatamente, mas no sentido de que estava no limite para explodir, para acontecer. E ao fazermos essa série de estudos, é importante nós lembrarmos que ele foi adiado. Para quando? Só o Senhor sabe. O que nós não podemos, irmãos queridos, irmãs, meus amigos, é ficarmos de braços cruzados, é ficarmos inertes, nos acomodarmos, não fazermos a nossa parte. E uma das nossas partes, e da nossa parte que precisamos fazer, é tomar a atitude de que reconhecer que Deus é digno de louvor, que Deus precisa ser cultuado. Nós precisamos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. É importante observarmos a palavra de Deus. Neste texto do capítulo 2, do versículo 28 e o versículo 29 de Joel, percebemos claramente aqui que Joel levantou os seus olhos para o futuro, inspirado por Deus, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Ele fala do futuro, esse futuro que nós estamos agora, com essa série de estudos, lembrando essa série de estudos. Ele falou de eventos que aconteceria antes do grande dia do Senhor. Olha aí o versículo 28, leia aí o versículo 28 e o versículo de número 29, e você vai observar claramente isto sendo apresentado. Note que Joel viu duas coisas muito claras chegando. Uma foi o dia do Senhor, a primeira e o grande derramamento do Espírito Santo. Haveria um derramar do Espírito Santo de Deus. Esse olhar do futuro é algo que nós conhecemos,
é uma fala de Jesus Cristo. Vai lá para Jerusalém, nós depois vamos ver essa questão em Atos, não tem como não compararmos Atos com essa série de estudos de Joel. Vocês observam assim, que a gente começa a fazer uma série de estudos em um livro, e esta série de estudos de um livro suscita já a condição, né? A condição de estarmos fazendo uma série de outros estudos de esclarecimento e de alegria para o nosso coração. A segunda situação, ou a segunda época terrível de julgamento divino, foi quando Joel coloca que Deus lutou contra o seu próprio povo no passado. E se for necessário, ele ainda luta. Ele ainda continua lutando para acordá-los e levá-los ao tempo de salvação, para salvar as suas almas do pecado. Porque o sacrifício de Jesus Cristo aponta exatamente para isto, para uma grande luta. Olha o que vem na sua mente, como vem na minha, eu sei que vem na sua mente nesse estudo. Nós, hoje, nesse tempo que estamos vivendo, nós não temos que lutar, não é contra a carne, nem contra o sangue. Naquela época, uma nuvem de gafanhotos. E na situação que nós vivemos, hostes espirituais da maldade querem nos atrair, nos derrubar, fazermos ficar escondidos, lamentando, sentindo-se coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, coisa nenhuma. Você não é coitadinho, coisa nenhuma. É hora de levantar. É hora de ficar em pé. É hora de vir. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos dizer: aqui vimos. E como nós devemos enfrentar toda esta situação. É importante observarmos isto. O julgamento final do mundo, irmãos queridos, fazendo essa série de estudos, e vamos trabalhar isto de uma forma depois pontual, com destaques. Entra agora nesse último capítulo de Joel, o capítulo de número 3. Já inicia o versículo 1 ao versículo de número 2, falando desse adiamento do julgamento. Dizendo deste futuro. Quando Joel, aí você pode ler, do tempo em que estas coisas, olha só o verbo, acontecerem. Não vai acontecer, não iria acontecer mais lá no presente de Joel. Agora ser jogado para o futuro. E ele fala da restauração de Judá e de Jerusalém. Ele fala de que ele vai reunir o seu povo. Ele fala dessa questão de uma forma muito significativa e interessante. Versículo 12 descreve a cena com um terrível e grande julgamento. Isso é escatológico que Joel está colocando, ou futurístico que Joel está colocando. Fala da mobilização das nações para a guerra, para marcharem. Nós encontramos aqui o versículo 14 do capítulo 3 descreve incontáveis números de pessoas que foram ajuntadas naquele vale. Muito interessante. Multidões e multidões esperava
no vale da decisão, onde a decisão seria tomada à semelhança do final de todas as coisas. Joel aqui está vendo o futuro, está nos apontando o futuro. E nós, nessa série de estudos, estamos lembrando para vocês os sinais que estão acontecendo e o comportamento que nós estamos tendo e a palavra de Deus. É hora de voltar, é hora de sair da toca, é hora de mostrar a cara. Eu quero ver vocês. Vocês são os meus servos. Vocês são o meu exército. E eu sou o seu Deus. Versículo 16 até o versículo de número 21. É impressionante como é apresentado esta situação estabelecido aqui nos últimos versículos do profeta Joel, mostrando no fim dos tempos, quando chegar o dia do Senhor, quem vai nos achar é o Senhor Deus. Ele nos acha. Onde nós estivermos, Ele vai olhar nos nossos olhos. E você vai ter que olhar também nos olhos de Deus. E a conta será prestada. Vamos prestar conta, sim. Olha o versículo 17, queridos irmãos, como é forte este versículo. Certamente esse será um dos motivos de depois nós voltarmos nessa série de estudos. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Isto é a palavra. Lembra do versículo de número 1? Esta é a palavra de Deus dada ao profeta Joel. Esta é a palavra de Deus. E é Deus que está dizendo. Então vocês saberão quem eu sou. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E aí, o Senhor dos Exércitos está conosco ou estará contra nós? Nós estaremos ao lado dele ou estaremos à parte, escondidos, sem se apresentar? Como vai ser essa questão? Por isso a convocação. E ainda o livro apresenta o propósito de Deus na história. Propósito de Deus na história. A primeira situação que nós vemos é que jamais percamos de vista o propósito de Deus na história. Nós não podemos perder de vista o propósito de Deus na história, porque o objetivo de Deus na história é único: ser Deus aos olhos de todo mundo. Vamos novamente ouvir esta frase que acabo de pronunciar para vocês. O propósito de Deus na história é único: ser Deus aos olhos de todo mundo. Eu olho e digo, esse é Deus. Esta é uma lição que o profeta Joel nos ensina através desta nuvem de gafanhotos devoradores. A boa intenção de Deus em lutar contra o seu povo. A intenção é uma intenção boa e não ruim. É uma intenção que esta era a forma de acordar o povo. O povo se levantar para ver. Parar de rasgar vestes para fazer que as pessoas pudessem ver
para dizer, para fazer de conta. Agora o Senhor diz: pare de rasgar vestes. Agora é hora de rasgar os seus corações. É isso, irmãos, um avivamento. Rasgar os nossos corações. Terceira situação que Joel coloca aqui é que Joel acaba insistindo nisso. Rasgue o seu coração. Chega de fé aparente. Seja cristão verdadeiramente, de coração. Esta é a razão imperativa do profeta. Ouçam, contem, despertem e chorem, lamentem, desesperem-se, declare um tempo de jejum, busque a misericórdia, afaste do pecado e tome uma decisão. Venha para o Senhor, volte para o Senhor. Queridos, é maravilhoso quando lemos esse versículo 13 do capítulo 2 e nós estamos fazendo o panorama só do livro hoje. E depois, o cumprimento da profecia de Joel, o quarto e última situação. Joel diz: oremos e busquemos a Deus sinceramente através do seu derramar do Espírito. Derrame, Senhor, o seu Espírito sobre nós, para que nós possamos dizer: o Espírito do Senhor está sobre nós. Olha que coisa tremenda chegarmos agora no cumprimento desta palavra. Orar para que haja derramamento do Espírito e para que os nossos lábios possam declarar isto com sinceridade diante de Deus. Chegar diante de todo o povo, diante de todas as pessoas e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, com propósito, com objetivo. Eu sou agora canal de bênção daquele que me abençoou. É o cumprimento da profecia de Joel. Portanto, temos vários motivos e várias perguntas para respondermos durante essa série de estudos. Quantos de nossos velhos sonham com Deus? Quantos de nossos jovens têm tido a visão de Deus? E eu quero voltar a lembrar para vocês a cena, o quadro do último culto dominical da noite. Nós tivemos comemorando o dia do jovem Batista. E isto foi comemorado de forma melancólica, sem a expressão que gostaríamos que ela tivesse. Vendo uma juventude se escondendo atrás do medo para esconder coisa maior. Esse medo que está sendo colocado é uma fumaça. Existe coisa maior. E que Deus agora convoca você. Acabe com isto. Venha para mim e eu estarei com você. Pare com isto, venha. Eu estarei com você. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que diz isto. Esses estudos serão tremendos. Nós estamos apenas comentando os pontos principais da profecia de Joel. Vemos
uma igreja ainda longe do ideal de Deus, em relação aos sonhos, onde estão os jovens anunciando a verdade de Deus. O povo de Israel ouviu a voz de Deus e voltou. Portanto, concluímos este panorama do livro de Joel, nos preparando agora para destaques, através das próximas mensagens, dos próximos estudos dessa série, destaques que são fortes, mas tem que ser anunciado, tem que ser pregado, tem que ser falado. E eu quero dizer para você que Deus já colocou uma mensagem para você, uma mensagem na sua boca. Deus já colocou, sim, e ela vai ser falada. Com sorriso ou com choro? Com alegria ou sofrimento? Mas ela vai ser falada. Está na hora da decisão. Vamos tomar a decisão de que forma nós vamos apresentar essa mensagem. O coração, Deus, o nosso Senhor, Ele deseja que o seu coração esteja completamente arrependido, quebrantado, para que esta verdade seja anunciada de uma forma magnífica, de uma forma maravilhosa. Portanto, termino deixando essa pergunta para você e anunciando para você o tópico que nós trabalharemos no próximo estudo. Tremendo. Às vezes dói, às vezes arde, mas a cura precisa ser estabelecida, apresentada de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta é essa: que resposta você dará à mensagem de Deus através da apresentação de Joel para a sua vida? Qual é a resposta que você vai dar? A resposta vai ser dada. Você precisa escolher de que forma isso vai ser feito. O povo que estava sob o comando do profeta deu uma resposta chorando, gemendo. E toda a criação gemia junto com o povo, mas a resposta foi dada. No próximo estudo de número 3, anote aí, para nós terminarmos hoje. Não dá para fazer tudo numa noite só, né? Tá muito bom, tá muito gostoso, mas está a hora de nós concluirmos, porque nós temos uma série, e não um filme, para concluir. É uma série, e nós estamos apenas indo para o terceiro capítulo desta série. E nesse terceiro estudo, nós iremos falar sobre coração quebrantado diante do dia da ação da nuvem de gafanhotos. Este é o primeiro destaque que estaremos fazendo como estudo de reflexão que Joel deixou para nós. Leia durante a semana, até a próxima terça-feira, os 20 primeiros versículos do capítulo de número 1 de Joel. Joel 1, de 1 a 20, você irá ler para entender melhor o desafiador, tremendo estudo que espera por você na próxima terça-feira. É muito sério o que nós estamos falando. Há tempo para todas as coisas. Tempo que às vezes nós brincamos,
tempos em que nós descansamos e chegou o tempo agora de tomarmos uma decisão, ouvindo a voz do nosso Deus. Amém, irmãos? Oremos. Pai querido, sabemos, ó Deus, que a tua misericórdia é derramada sobre o teu povo. Sabemos, ó Deus, que ainda vivemos o tempo da graça. E sabemos também, ó Deus, que todas as coisas estão passando com uma velocidade tão grande que nem dá tempo para uma reflexão profunda. Mas a tua palavra não irá passar, sendo que tudo isto se cumpra neste mundo. E nós não podemos esquecer que estamos neste mundo e precisamos tomar atitudes, ações baseadas na obediência da tua voz. E nesta noite ouvimos, logo no começo enunciado, aqui vemos a convocação de Deus para todos nós. Venha para o Senhor. Venha para o Senhor. Coragem. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu estarei com você durante todos os momentos da sua vida. Obrigado, Senhor, por tudo que ainda iremos ouvir. E eu te peço humildemente, Senhor, use-me como instrumento, apenas como instrumento, nas tuas mãos, para direcionar esta mensagem profética para o teu povo, para a tua igreja, de forma muito especial. Igreja querida de Jardim Santana. Que eles, ó Deus, possam absorver essa mensagem como uma demonstração de amor e de cuidado que o Senhor tem tido para com todos nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Uma noite maravilhosa de descanso para você. E na próxima terça-feira temos um encontro marcado. E faço isso com muita alegria, em obediência à vontade do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima terça-feira. Amém. O sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão.
farão sentir na escuridão. Aproxime este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus